Olá pessoal, tudo bem? Neste programa eu vou trazer uma paciente que é a Cibele, ela está aqui comigo. Seja muito bem-vinda, Cibele, ao meu programa. E é muito interessante, estava até conversando aqui nos bastidores, trazer a experiência do meu dia a dia do consultório, ou seja, do meu dia a dia na clínica, o que eu faço no meu dia a dia. E o caso da Cibele é muito interessante, porque ela me procurou, ela estava com uma fratura no dente dela, né, no dente molar. Não é isso, Cibele? Pode falar um pouquinho para o pessoal ali? Esse dentinho que eu tenho, ele foi muito mexido já, porque eu tenho um canal. E de manhã eu estava tomando café, comendo cereal, ele simplesmente partiu no meio. E o que sustentou, na verdade, foi, eu acredito que seja a raiz dele. Aí eu procurei o doutor, tudo mais, cheguei na clínica e consegui me atender de emergência, inclusive, né? E então no mesmo dia a gente identificou que não tinha como recuperar o dente. Ele balançava, inclusive, balançava, né? Balançava e doía, solto. estava uma situação tremenda ali, né? E no mesmo dia ele conseguiu já me encaixar, a gente já providenciou o início do implante em si. E isso tem o quê? Uma semana? Né? Uma semana, Uma né? semana. Então, esse caso dela é com uma semana, então acompanhe como é que está o rosto dela. Tudo isso é em função de fazer um excelente planejamento do caso clínico. E nós temos lá na clínica uma tomografia computadorizada. Eu gostaria que vocês pudessem analisar as imagens da tomografia computadorizada, podem mostrar. E esse equipamento de tomografia computadorizada ajuda muito a fazer o diagnóstico de uma fratura, ver a posição, né, onde foi quebrado, e eu já consigo medir a altura desses dentes. Podem mostrar umas imagens, a altura do implante, a altura onde a gente vai colocar esse implante. No mesmo dia eu já mediquei ela já foi lá, a gente já colocou as medicações para ela, inclusive os anti-inflamatórios, antibióticos. Para quê? Para não sentir dor e não ter problema nenhum. E é muito interessante a própria Cibele dizer e passar um pouquinho para vocês sobre essa parte também do tratamento dela e como aconteceu na clínica. Não é isso, Cibele? Foi. Fui muito bem recebida, me senti extremamente à vontade. Eu não esperava passar por uma cirurgia, né? Uma sexta-feira, mas foi tranquilo. Assim, o pós também, inclusive no sábado eu já consegui participar de um evento, não tive hematoma, não ficou levemente inchado, mas extremamente imperceptível, assim, foi excelente. Extremamente perceptível, né, Cibele? Inclusive, a Cibele está com uma semana praticamente que ela realizou esse procedimento. A gente realizou na sexta-feira passada, nós estamos gravando hoje, praticamente 7 dias, né, Cibele? E ela está super bem, está falando com vocês aqui, dando depoimento. Então é possível, muitas pessoas me perguntam, podem mostrar algumas imagens desses implantes aqui e também da tomografia computadorizada, se é possível já fazer a exodontia, já colocar o implante, reparar esse paciente, é sim. E hoje a gente melhorou muito os sistemas de implante, hoje os materiais a gente consegue colocar, a qualidade desses materiais também, o travamento desses materiais e, é claro, uma técnica cirúrgica apurada, uma técnica cirúrgica interessante também, ajuda muito para que a gente consiga fazer um trabalho rápido, seguro e ter essa qualidade que a gente apresentou agora do caso da Cibele. Eu faço também o PRF, podem mostrar algumas imagens do PRF, a gente colhe o sangue do paciente, esse sangue a gente separa o plasma, que é o PRF, a gente pode usar tanto para facial, quanto também usar esse produto para fazer os implantes no mesmo momento e realizando, esse é um dos segredos do sucesso, porque ele forma um osso mais rápido, ele tem um poder de cicatrização muito maior e uma coagulação mais imediata e também dá a estética maior naquele tecido, visando a colocação final, né, desses elementos todos e, é claro, a estética final que é muito importante. Então, a gente ter a estética aliada à função. E tudo isso que a gente realizou na clínica também, nós fizemos uma técnica, uma anestesia bem precisa, inclusive a sedação, a gente coloca um gás para o paciente, podem mostrar algumas imagens da sedação. E a Cibele agora também vai falar um pouquinho de como foi a experiência dela com o gásinho, né, Cibele, com a sedação. Foi, eu nunca tinha utilizado, né, o gás para esse tipo de cirurgia no dente e me senti tranquila, porque querendo ou não, como eu falei, não imaginava passar por uma cirurgia, né, quando eu cheguei na clínica. Ainda bem que a gente conseguiu fazer, porque já resolveu meu problema na hora. E o gazinho me deixou extremamente tranquila, relaxada, não senti absolutamente nada, assim, nada. Inclusive depois eu consegui voltar, fui dirigindo, então foi uma sensação momentânea, ele te relaxa, depois você já consegue seguir a vida. Consegue voltar às atividades normais do dia a dia, né, Cibele? Consegue. Então, a tomografia computadorizada, mostrando algumas imagens dela, eu consigo inclusive fazê-la transcirúrgica. Então, quando eu vou remover uma lesão que é bem extensa, como a gente tem esse equipamento diretamente na clínica, então eu consigo, durante a cirurgia, dar uma paradinha lá, fazer um exame, confirmar
e a gente conclui a cirurgia até com um diagnóstico muito mais preciso e confirmar depois todo esse trabalho que a gente fez. Então, esse diferencial também é muito interessante. Dominar essas técnicas de 3D, né? Hoje a gente usa tudo, sistemas computadorizados para praticamente tudo que a gente utiliza, né? Haja vista que as pessoas usam hoje iPhone, enfim, celulares, enfim. Nós temos na clínica esses equipamentos que são 3D, onde a gente consegue menos quantidade de radiação emitida a esse paciente, e eu não preciso ficar fazendo várias radiografias, apenas com uma radiografia ou uma tomografia, né? Um disparo dessa tomografia, eu consigo ver todas essas imagens. Isso, inclusive, é muito elucidativo para o paciente, porque a gente mostra numa tela do computador, podem mostrar a tela aqui, e dentro dessa tela, esse paciente ele consegue realmente assistir, visualizar e entender o que está acontecendo com ele, porque o mais importante é o paciente visualizar o que vai acontecer com ele no tratamento dele, né? Ter uma segurança em fazer aquele tratamento e a gente conseguir realmente finalizar até realizar a cirurgia e fechar com chave de ouro. Não é isso, Cibele? Exato. Para mim, assim, toda essa parte estrutural também da clínica, porque a gente vai em alguns consultórios e tem encaminhamentos, tem que ir para outro lugar fazer uma radiografia panorâmica, então lá não, lá a gente consegue já fazer tudo, fez na hora, já identificou o problema e era bem sério, inclusive, o problema, e foi excelente, foi excelente. É extremamente equipado, de última geração, todos os equipamentos da clínica, foi sensacional. Legal, ótimo. Eu agradeço, é lógico, né? E a gente fez depois o laser para ela, para poder colocar, né? A gente tem os lasers de baixa potência, de 660 nanômetros, 830, onde a gente aplica o laser também e ajuda muito a aplicação desse laser para que o paciente tenha uma cicatrização também, aquelas beta-endorfinas analgésicos naturais e cicatrize mais rápido também. Então a gente tem um conjunto de técnicas que eu ofereço ao paciente para colocar. Daqui a pouquinho a gente já vai dar sequência aqui com a Cibele, ela vai falar um pouquinho mais sobre o tratamento dela. A Cibele vai falar um pouquinho para vocês agora de como foi o pós-operatório dela, o retorno dela. Hoje nós removemos a sutura para ela, estamos gravando aqui, ou seja, ela está com 7 dias de pós-operatório. Já foi colocado, inclusive, o provisório no mesmo dia, ou seja, esse dente já é colocado, então o paciente já faz essa cirurgia, já coloca, né, todos esses implantes, ou um implante unitário, enfim, pode ser efeitos vários, mas a gente consegue resolver praticamente todos os casos. Mas o que me chamou muita atenção no caso dela foi a emergência desse caso e o quanto essas tecnologias ajudaram, né, a gente solucionar tudo isso. Então a Cibele vai falar um pouquinho para vocês de como foi essa semana dela, né? Foi bem tranquila, você vê que ela não tem edema, não tem inchaço, não é isso, Cibele? Então, com toda essa agilidade, o Dr. Flávio conseguiu resolver o meu problema urgentíssimo, né? Então, eu estou super feliz com o atendimento, com tudo que eu consegui lá na clínica. Ah, legal. Bom, dentro dessa parte toda, a gente tem também a parte facial dos pacientes. E a Cibele, inclusive, na primeira consulta comigo, antes de ter acontecido essa fratura e tudo, ela falou sobre a parte facial, onde nós temos a toxina botulínica, que é o Botox, nós temos os preenchedores. Então, os preenchedores são diferentes do Botox, que é a toxina botulínica. Nós temos também os fios de sustentação faciais, podem mostrar algumas imagens dos fios faciais, as enzimas. Então, nós temos muitas técnicas e tecnologias onde a gente consegue apresentar isso. E a Cibele, inclusive, ficou muito interessada nessas técnicas, né? E eu vou convidar, já convidando, né, a Cibele para retornar aqui, para poder falar um pouquinho depois da parte facial dela também, que nós vamos trabalhar a parte facial, não é isso, Cibele? Isso. Tem algumas coisas que eu quero fazer, quero conhecer, né? Muitas indicações eu tive também de amigas minhas que já fizeram com o doutor. Então, vamos ver. Legal, não, maravilha. E uma pergunta que ela me fez foi a seguinte, se incha muito também e tal, se a gente preparar muito bem o paciente e realizar uma técnica precisa, principalmente no Botox e tudo, a recuperação também é muito rápida, a recuperação também ela é muito interessante. Então nós temos realmente como fazer um trabalho muito conciso, muito tranquilo e realmente preparar muito bem esse paciente e ter o resultado que a Cibele teve nesses dias. Então, Cibele, eu agradeço muito a sua presença aqui no programa hoje, tá bom? Obrigada, muito obrigada.